Então, conta pra gente, o que que tu acha, se eu quero ser uma pessoa, digamos, ecologicamente correta, ambientalmente correta, quais são as atitudes básicas, né? Porque eu acho que a gente fala, reflete e tal, mas efetivamente, porque muitas vezes as pessoas não conseguem chegar nessa reflexão, né? O que que eu faço para me tornar uma pessoa que posso não ajudar o meio ambiente ou só não prejudicar? Você tem razão, né? Eu estou falando de forma bastante genérica, às vezes as pessoas que não têm atuação tão ampla não conseguem enxergar, né, o seu dia a dia e tal. Acho que a primeira coisa, né, usando a palavra que você falou que eu gosto de usar, é refletir, né? Tudo que eu faço tem um impacto no meio ambiente. Então, por exemplo, né, a gente fica bravo quando a gente vê uma pessoa jogar um papel para fora do carro ali, sem colocar no lixo. Para onde vai esse papel? Papelzinho. Mas você imagine milhares de pessoas numa rodovia jogando papelzinho. Isso vai ser levado, vai acabar caindo na água. A água que todos nós tomamos, né? O lixo que você joga que não vai para um local adequado, vai acabar indo para o solo, vai acabar indo para a água que todos nós consumimos. Então tem uma série de reflexos que podem ser gerados a partir dessa não compreensão de que só eu, tenho capacidade de impactar o meio ambiente. Então, como cidadão, né, o que a gente espera de um cidadão? Primeiro, é que você entenda que os recursos naturais são renováveis, mas eles são finitos, né? Eu não posso querer usar tudo que eu quero, que eu preciso. Eu tenho que ter parcimônia. E isso acontece em tudo. Olha, eu preciso consumir só o que eu preciso mesmo, né? Aquela ideia meio consumista, ela é legal quando a pessoa não tem uma noção do impacto que gera. Então, o que você precisa? O que você precisa comer? O que você faz com o lixo que você produz? Que destino tem esse lixo, que você né? destina, né? Eu me lembro que nós tivemos um governo da prefeita Marta que foi um absurdo, né? As pessoas falaram que era um absurdo você ter uma taxa do lixo, né? Mas se você fosse pensar, a lógica não está errada. Porque se você não tiver um mecanismo para fazer as pessoas refletirem sobre a quantidade de lixo que elas produzem, elas não vão refletir. Então eu posso produzir 3 toneladas de lixo ou nada. Então, foi bacana aquela ideia, apesar de eu também ter ficado bravo de ter pagar taxa, que quanto mais lixo eu produzia, mais taxa eu pagava. Não é interessante? E isso mexe com um órgão bastante sensível do corpo humano que chama bolso. Bolso, né? Então, assim, voltando, como cidadão, o que eu posso fazer, gente? Primeira coisa é conhecer as leis. Segunda é ser responsável, sabe? Separar seu lixo, usar o que você precisa, procurar fazer opções por alimentos e por produtos ambientalmente adequados. É uma coisa boba, né? Você usa uma sacolinha reciclável. Pô, por que eu preciso produzir um monte de saco plástico? Para mim, vai no supermercado, leva. Essas pequenas coisas são muito legais. Tem, sabe, Robes? Eu digo assim, a gente tenta, lá na empresa, no Grupo Braco mesmo, a gente tem um trabalho muito bacana, mas as pessoas vão na farmácia, pegam uma aspirina desse tamanho e pegam uma sacola desse tamanho. Então, é difícil, sabe? Eu acho que o Brasil, aqui, a gente está produzindo muito lixo, porque as pessoas super esclarecidas têm atitudes de falta de esclarecimento. Então, por quê? É mais ou menos o que eu falei. Você não tem, em geral, noção do impacto que você, como pessoa, gera para o meio ambiente. Você não tem, nenhum de nós tem. Né? A quantidade de água que eu consumo, o que eu tenho na cabeça, assim, eu estou pagando. Só que essa água que você consome, ela é finita, ela tem que passar por tratamento, né? Fazendo um gancho aqui, nós não passamos em 2013 por uma crise hídrica absurda? Absurda, né? Então, por quê? Falta de água. Você tem uma série de coisas que geraram. Primeiro é a questão de mudança climática, não é? Que afetou a questão das chuvas. Depois você tem assoreamento do curso d'água, né? Por exemplo, quando aquelas captações superficiais, aquelas águas que saem de bombas, elas não conseguem captar porque o curso d'água diminuiu tanto, porque o que acontece? Além de tudo, né? Falta de chuva e muito sedimento. Né? Você tem desmatamento, aí você tem chuva que leva sedimento, ou poeira que leva sedimento para a água, a terra ela é mais pesada, aí assoreia o curso d'água, diminui a capacidade hídrica, então uma série de questões que são geradas por falta de visão das pessoas de que eu tenho capacidade de impactar o meio ambiente. Pequenas atitudes, né? Pequenos pensamentos. Isso, o que acontece? Você não pode pensar que você é sozinho, você tem mais bilhões, 7,5 bilhões de pessoas no mundo
que se todo mundo pensar... 7 não, tá mais? Não é 7,5? Não, acho que deve estar 9 bilhões, não sei. Tá? Do jeito que o pessoal se reproduz aqui eu sei que a Índia passou a China. 8 bilhões, 8 bilhões. Então os já bastidores aqui é 8 bilhões. Então, você imagina todo mundo agindo dessa forma, sem a menor noção do impacto que gera e consumindo o meio ambiente como se ele fosse finito. É questão de tempo, tanto é que você tem pessoas, Elon Musk, etc., que só pensam em criar vida fora da Terra, porque tem uma noção de que se não tiver uma regração, um regramento para a vida na Terra, a capacidade da Terra vai reduzir tanto que não vai ter mais como a gente viver aqui. E a gente não vai nem longe, né? Vamos assim, ó, as pessoas se reproduzindo, né, se multiplicando, consumindo o quê? Fraldas descartáveis. Vem da onde? Vem da celulose. Polui, tem que ter mais florestas, tem que tirar. Então a gente tem que ter os recursos de plantações de eucaliptos para tirar celulose, para produzir fraldas, para poluir o meio ambiente. Então, assim, aterro para destinar. Aterro para destinar. Antigamente a mãe da gente, a minha pelo menos, né? Ela tinha a fralda lavava lá, pendurava no varal. Então são pequenas coisas que, se a gente for analisar, a gente vê o impacto que o que a gente faz leva, né? Uma questão de consciência, Jo. Acho que eu percebo isso, pelo menos, né? Nós estamos fazendo aqui uma conversa, mas eu percebo, né, ao longo do tempo, que pelo menos uma questão de conscientização, porque, assim, em geral, as pessoas mais velhas, que tiveram uma formação diferente da nossa, elas não acreditam muito, elas têm essa visão de que eu vou viver a minha vida independentemente do impacto que eu vou gerar. Mas as pessoas mais jovens, penso eu, elas têm uma pegada diferente. Hoje a molecada não quer ter carro, andam só de táxi ou de Uber, ou de aplicativos, né? Etc. E isso tem impacto na questão ambiental, o que eu acho ótimo. Eu estudei recentemente com pessoas muito mais jovens que eu, e a pegada deles assim, é roupa reciclada, gostam de ir em brechó para não precisar, não é só questão de gasto, eles são preocupados com a questão ambiental mesmo, é muito legal. Então, assim, o que eu acho? Que a gente precisa ter política pública no âmbito nacional, claro que seria adequada e mundial, né? Nós estamos falando do nosso país aqui. Política pública para incentivar cada vez mais a educação ambiental, explicar os reflexos para as pessoas. Então, você teria que ter matérias específicas para primeiro grau, segundo grau, na própria faculdade, nas faculdades, direito ambiental nas faculdades. Tudo isso gera aquela centelha que ilumina as pessoas da sua consciência para elas pensarem, entendeu? Eu acho que isso, não é que a gente está num ponto de inflexão, né? Se exagera, acaba. Mas a gente, por outro lado, tem também, eu percebo, né? A juventude, ela parece que está mais consciente. Eu acho que é muito bom isso. É bom a gente falar sobre essa insegurança ambiental e trazer essas novidades, reflexões, né? e trazer para o dia a dia.